Convidamos para a execução do hino nacional. Toda vez que eu puxar o celular. Não vai dar bom, vai dar bom. Queremos agradecer aqui a ministra de Estado da Saúde, Nízia Trindade, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o governador do Maranhão, Carlos Brandão, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, a Luísa Mercadante, presidente do BNDES e foi ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação no período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010. O Celso Pantera, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, de outubro de 2015 a 14 de abril de 2016. O Roberto Amaral, que foi ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação no período de 2003 a 2004. Queremos agradecer aqui o deputado Camilo Capiverini, deputado federal da Amapá, Alice da Mata, Alice Portugal, Renildo Calheiros, Alessandro Molon, Daniel Almeida, Jandira Fegari, Rodrigo Agostinho,
Rubens Pereira, Perpétuo Almeida e Inácio Arruda. Dona Queiroz. E agora, convidamos para fazer o seu pronunciamento o senhor Paulo Alvim, ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações, no período de março de 2022 a 31 de dezembro de 2022. Boa tarde, ministra Luciana, a festa é sua. Mas eu pedi licença, senhora, fazer alguns agradecimentos. Ao sair, tem que agradecer. Esse é um momento de agradecimento. Primeiro, eu queria agradecer. Cabe agradecer. Alô? Alô? Então, eu queria agradecer, né, primeiro o convite, a confiança e a oportunidade de ter voltado a esse ministério, Luciana, em janeiro de 2019. Para alguém que entrou no Sistema Nacional em 78, como bolsista, porque naquela época nós não tínhamos ministro mercadante, bolsa de iniciação científica, nós tínhamos bolsa de estagiário da Cortec, acho que o Peregrino está aí, né? Então, era uma forma da gente entrar na comunidade de pesquisa, estudante, e entrar no sistema. De lá para cá passou-se muito tempo e eu fui picado pela mosca da ciência, da tecnologia, da inovação e do empreendedorismo inovador, e essa trajetória da minha vida se coroou, né? E eu tenho que agradecer essa oportunidade. Agradecer, ministra, a equipe, né? Eu entrei aqui com um paletó que eu comprei, porque nem paletó eu tinha para assumir como secretário, né? Eu trabalhava no Sistema Sebrae, atendendo pequena empresa. E aí nós queria registrar um agradecimento muito especial às equipes do Ministério, das nossas unidades de pesquisa, das nossas agências, FINEP, CNPq, eu como ex-finepiano, né, tenho que fazer um registro, né, a equipe da FINEP, que nesses 4 anos, né, junto com as equipes da SOS, desenvolvemos um trabalho dentro do que é possível. Daqui o Luiz sabe que já passou por essa casa, ministro Roberto, não é fácil. Nosso objetivo é meritório, né, mas nós temos dificuldades. Só que nessa casa se faz o bem. E essa é a grande diferença. Por isso que o Geitores vem aqui, né? Essa é a casa de fazer o bem, onde se faz muito com pouco. E quando se erra, é porque nós tentamos fazer. Porque só não erra quem não faz. E nessa casa a gente tenta fazer tudo em favor da ciência e da tecnologia. Então eu queria registrar um agradecimento especial às equipes, né, dessa casa que faz o possível e o impossível em favor da ciência e da tecnologia brasileira. Queria agradecer a minha família. Foram 4 anos que eu estive afastado da minha família, minha esposa Marina, minhas 4 filhas e meu neto. Foi um compromisso que eu assumi, uma missão que eu cumpri, e por conta disso eu quero registrar publicamente um agradecimento muito especial à minha família. Tanto que daqui eu vou para encontrá-los, né, lá em Miguel Pereira, na Serra Fluminense. Hoje a melhor notícia que a minha esposa me deu, nasceu 6 angolinhas. Então o clima está ficando bom, né? Então eu queria fazer esses agradecimentos. Não vou fazer um relatório, nós encaminhamos isso para o ministro Sérgio Rezende, né, e o secretário Elias,
né? A gente tem consciência de toda a informação que foi passada, transparente, né? E dentro de um processo de total cooperação, de passada de bastão. Esse é um ministério que todos que passam por aqui, tem vários ex-ministros, o nosso esforço é em favor da ciência e da tecnologia. Nós não passamos aqui, nós cumprimos momentos aqui em favor. São 7 décadas desde quando o almirante Álvaro Alberto criou, que em seguida que esse processo vem num crescente. Nos últimos 30 anos se avançou bastante. Precisamos acelerar. Esse é o grande desafio que temos pela frente. Acelerar todo o processo. E já encerrando, ministra, eu estou muito prazeroso de poder passar, né, o bastão do Ministério para a primeira mulher ministra. No ano passado, ministra, nós tivemos um avanço. Foi quando a professora Helena, né, Nader assumiu, depois de 100 anos, a presidência da Academia Brasileira de Ciência. Agora, se somando a ela, nós temos, né, uma ministra mulher. Isso é importante? É, porque a gente precisa. Eu falo como pai de 4 filhas, né, e uma, inclusive, pesquisadora. Né? Nós precisamos de mais mulheres na ciência, mais mulheres na tecnologia, mais mulheres no empreendedorismo inovador, para agregar valor e gerar riqueza e atuar na solução dos problemas da sociedade brasileira. Porque esse é o papel da ciência e tecnologia. Construir um futuro de desenvolvimento inclusivo e sustentável, mas mais que isso, todo momento, quando somos chamados a resolver problemas, como foi no caso da Covid, a ciência está de prontidão e trazendo a melhor solução. Né? Isso é a construção da ciência em favor da sociedade. Então, ministra, sucesso. E ainda tem outra vantagem. Passar por uma colega engenheira é sempre bom. Tá? Sucesso, boa sorte. Queremos agradecer aqui a presença dos deputados Henrique Fontana, da deputada Daiane Santos, Isa Arruda, senadora Tereza Leitão, o prefeito de Recife, João Henrique Campos, a Ana do Gás, deputado estadual do Goiás, Renato Giannini, presidente da SBPC, em nome do qual a gente saúda toda a comunidade científica aqui presente, reitores, secretários de Estado de Ciência e Tecnologia, todo o corpo diplomático aqui presente. Agradecemos a todos os embaixadores. O senador Walter Pinheiro também agradecemos, representando o Senai Cimatec da Bahia. E neste momento, a senhora Luciana Santos, ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, assina o termo de transmissão de cargo para o qual foi nomeada pelo decreto presidencial, assinado pelo excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, publicado no Diário Oficial da União em 1º de janeiro de 2023. Ministro, eu vou buscar. Luciana Barbosa de Oliveira Santos é engenheira eletricista, graduada pela Universidade Federal de Pernambuco. Foi presidente do Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco, deputada estadual, prefeita de Olinda, secretária estadual de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, deputada federal e vice-governadora de Pernambuco, além de presidente nacional do PCdoB. Em dezembro de 2022, foi escolhida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva
para assumir o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Luciana Santos é a primeira mulher a ocupar o posto. Na política, começou a militância no movimento estudantil em 1984. Foi presidente do Diretório Acadêmico de Engenharia e Computação da UFPE em 1985. Dirigente do DCE e vice-presidente regional da União Nacional dos Estudantes, UNE, de 1989 a 1991. Em 1995, foi nomeada presidente do Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco, pelo então governador do estado, Miguel Arraes. Em 1996, assumiu o mandato como deputado estadual. Em 98, reeleito deputado estadual, na Assembleia Legislativa foi líder do PCdoB e fez parte das comissões de Ciência, Tecnologia e Informática, Constituição, Legislação e Justiça, Educação e Cultura, Defesa do Meio Ambiente e presidiu a Comissão de Defesa da Cidadania. Em 2000, foi eleita prefeita de Olinda, sendo reeleita em primeiro turno em 2004. Por suas administrações, recebeu o prêmio Prefeita Amiga da Criança, da Fundação Abrinq, prêmio de expressão em administração da Casa do Administrador de Pernambuco, CAP, e do Jornal Diário de Pernambuco. E o primeiro governador, Barbosa Lima Sobrinho, na categoria Prefeito Empreendedor. Em 2009, foi nomeada pelo então governador Eduardo Campos, secretária de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente de Pernambuco. Em sua atuação, buscou imprimir uma agenda de desenvolvimento sustentável, investindo na inovação tecnológica como forma de desenvolvimento e de redução das desigualdades sociais. Em 2010, foi eleita deputada federal na Câmara. Foi titular da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, de Desenvolvimento Urbano e da Comissão de Cultura, da qual foi vice-presidente. Nas comissões especiais da Câmara, foi membro titular na de Resíduos Sólidos, do Código Nacional de Ciência e Tecnologia, do Marco Civil da Internet, de Atividades de Ciência, Tecnologia e Inovação e de Proteção à Saúde e ao Meio Ambiente. Também fez parte do Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica da Casa. Nos oito anos de mandato, foi na maior parte do período a única mulher da bancada do Estado no Congresso Nacional. Em 2019, assumiu a vice-governadoria do Estado de Pernambuco. No governo, fez questão de deixar a sua marca, desenvolvendo, entre outras atividades, a ação Pernambuco com Elas, que buscou fortalecer e ampliar políticas públicas de trabalho e renda para as mulheres. Senhoras e senhores, com a palavra, a senhora Luciana Santos, ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação. Obrigada, gente, pela presença de cada uma e de cada um de vocês aqui nessa tarde de hoje. Quero fazer um agradecimento todo especial ao ministro Paulo Alvim, que conduziu esse processo de transição com muita presteza, com muita cordialidade, e foi possível, né, no grupo de transição, apresentar um excelente diagnóstico a partir da contribuição do atual ministro, que procurou colaborar com esse esforço. Então, quero agradecer a sua presença aqui e essa fase toda de colaboração para que a gente pudesse ficar a par, né, do que estava em andamento. E tive aqui também essa semana, tivemos uma boa conversa muito produtiva, onde ouvi muitas dicas, ideias e que nós vamos considerar sem dúvida nenhuma. Quero agradecer aqui a presença dos ex-ministros da Ciência e Tecnologia, que, afinal, né, esse ministério que já foi brilhantemente, né, exercido por Renato Acha e Hélio Jaguaribe, né, que são como se fossem assim, os patronos, né, dessa casa. Nós tivemos aqui Celso Pancera, que está aqui na minha frente como ministro, o Aloysio Mercadante, que hoje é presidente do BNDES,
o nosso Roberto Amaral, que foi o primeiro ministro do ciclo político de Luiz Inácio Lula da Silva, lá atrás. Tivemos também Aldo Rebelo como ministro dessa pasta, e o nosso saudoso Eduardo Campos, de quem a gente guarda uma afetividade, uma memória muito grande. Também pelo meu professor e amigo físico, Sérgio Rezende. Quero saudar e agradecer a presença das ministras mulheres, que agora nós temos de Tuia, como a gente diz em Pernambuco. Então tem aqui Marina Silva, Daniela Carneiro, a ministra do Turismo, Anísia Trindade, a ministra de Estado de Saúde, que apresentou um pacotaço de medidas hoje. Quero agradecer, deixa eu ver se escapou algum ministra de hoje, acho que não. Quero agradecer ao governador do Maranhão, Carlos Brandão, ao Jerônimo, governador da Bahia, né? E deputados, tem um bocado aqui. Então eu vou saudar a todos em nome do líder da minha bancada, Renildo Calheiros, pernambucano, alagoano, que está lá vários mandatos, né, no Congresso Nacional, ajudando muito esse país. Quero saudar aqui Renato Janine, presidente da SBPC, em nome dele, né, saudar também os reitores e reitoras desse país que estão em festa, estão aqui em peso. Então, eu quero saudar em nome do presidente da Andifes e dos reitores lá de Pernambuco. O reitor Alfredo, da UFPE, e o reitor Marcelo Carneiro Leão, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Bem, gente, é com muita honra que recebi do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a missão de cuidar da ciência brasileira. E começo dizendo que assumir esse ministério abraço o compromisso de trabalhar incansavelmente para que a ciência, a tecnologia e a inovação sejam pilares do desenvolvimento nacional. Atuaremos para recompor o orçamento da ciência brasileira. Faremos isso com toda a nossa capacidade de trabalho e de articulação com o Congresso Nacional. Lembro, contudo, que o engajamento da comunidade científica e da sociedade brasileira é decisivo para assegurar recursos públicos para as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Trabalharemos ainda pela atualização das bolsas de pesquisa do CNPq e da CAPES, que é vinculado ao Ministério da Educação, é essencial na formação do capital humano. As bolsas de pesquisas não podem ser tratadas como esmola, mas como um investimento no futuro do país. Não podemos admitir a evasão de talentos e nos empenharemos na construção de políticas públicas para atrair o interesse e viabilizar o acesso dos nossos jovens às universidades e institutos de pesquisa, cuidando para que meninas e mulheres tenham seus espaços assegurados nas carreiras científicas e tecnológicas. Quero saudar a primeira senadora mulher de Pernambuco, a senadora Tereza Leitão. Quando falei aqui de meninas e mulheres, me lembrei logo de Tereza. A ciência tem o papel principal de garantir a autonomia do país. Mas o que vimos na pandemia da Covid-19 foi o elevado grau de dependência externa do Brasil de tecnologias e insumos. A corrida mundial por equipamentos e produtos para o tratamento da doença e a fabricação de vacinas gerou uma acirrada disputa entre os países, incluídas as nações mais desenvolvidas. Nesse sentido, destaco o papel fundamental de duas instituições brasileiras, a Fiocruz e o Instituto Butantan, referências globais. Referências globais em pesquisa e desenvolvimento. Essas duas instituições, e aqui a nossa ministra
estava até então à frente da Fiocruz, a nossa ministra Anísia da Saúde, né? Essas duas instituições confirmaram a robustez e a qualidade do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, um sistema cujo funcionamento depende principalmente do Estado. Lembro que a maioria das pesquisas científicas desenvolvidas no país é empreendida em universidades. A universidade, ao contrário da narrativa que se tinha, não é lugar de balbúrdia, é lugar do conhecimento, de desenvolvimento e as melhores do país. Também, como essa maioria das pesquisas, né, são desenvolvidas, ela é empreendida em universidades, centros de pesquisas públicos ou entidades mistas com participação estatal. Porém, vivemos recentemente um verdadeiro apagão no financiamento da ciência brasileira. Para se ter uma ideia, o recurso do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, principal fonte de financiamento público da ciência, foram reduzidos de 5 bilhões e meio de reais em 2010 para apenas meio milhão em 2021. São recursos que seriam aplicados no desenvolvimento e na produção de medicamentos e vacinas e em pesquisas sobre tratamento de doenças como o câncer. Recursos que seriam investidos em ações de inovação e na infraestrutura de institutos que dedicam, por exemplo, às áreas de energia, petróleo, mobilidade, meio ambiente e tecnologia da informação. Uma das primeiras indicações do grupo de trabalho é a devolução da medida provisória 1136, editada pelo governo Bolsonaro, que bloqueou o recurso do FNDCT até 2026. E nós vamos pedir, dentro do pacote de revogaço, a devolução da medida provisória para que a lei seja cumprida, porque tem uma lei que garante que esses recursos não podem ser bloqueados, não podem ser contingenciados. E nós vamos, com isso, resgatar essa legislação. Nesse sentido, a recuperação do orçamento federal para a ciência e a execução integral dos recursos do FNDCT são medidas urgentes e imediatas. Então, senhoras e senhores, temos o desafio de tratar a ciência como política de Estado. Para isso, vamos relançar uma nova estratégia nacional de ciência, tecnologia e inovação que enfrente e supere os grandes desafios do país. O tempo é de afirmação da ciência e não da sua negação. Vamos expandir e consolidar o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, combatendo as múltiplas assimetrias que ainda existem em seu interior. Vamos ter foco em programas nacionais, que alavanque a capacidade do país em áreas estratégicas, como o Complexo Industrial e Tecnológico de Saúde, uma parceria que nós vamos desenvolver com a nossa ministra de Saúde, as tecnologias da informação e da comunicação, visando a transformação digital do país, a transição energética, o programa espacial, a nanotecnologia, o programa nuclear e tecnologias críticas na área de defesa, além da necessária debate, né, do nosso conhecimento nas ciências humanas, que é bastante vasto e rico. Temos de atender às demandas atuais mais urgentes e às políticas sociais, industrial e do meio ambiente, que serão implementadas pelo governo Lula-Alckmin. Uma estratégia que reflita as aspirações do Brasil como nação desenvolvida e inclusiva. Também será outro ministério que nós teremos grande interseção, é o Ministério da Indústria, porque ciência e inovação anda lado a lado com a política industrial, com o meio ambiente, com a saúde, uma interseção com a educação. Né? São várias áreas em que nós vamos poder desenvolver projetos comuns com diversos ministérios do nosso país. Também retomaremos a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, principal instrumento para fortalecer o diálogo com a academia e com o setor empresarial. Estamos, deste modo, começando um ciclo importante na história do nosso país.
No mundo contemporâneo, o desenvolvimento tem a ver com formação, pesquisa, tecnologia e inovação. Ter a pesquisa cada vez mais enraizada na sociedade, viva, nas startups, incubadoras e pulsantes, com uma iniciação científica forte nas escolas, no ensino médio e na graduação. Nesse sentido, como destaquei para o prefácio do livro da História da Física no Recife, por ocasião dos 50 anos do trabalho do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco, eu dizia: o conhecimento é a chave da nossa liberdade. Possibilita empregos de melhor qualidade, com maior remuneração, amplia oportunidades e é fator da redução de desigualdades, além de garantir mais autonomia para o país. Aqui enfatizo a relevância desse nosso desafio para a superação das desigualdades sociais e regionais e para a inclusão cidadã. A ciência precisa estar a serviço do nosso povo. É o nosso povo de quem mais precisa das políticas públicas e da ação do Estado. O domínio da ciência é fundamental para tornar competitivas nossas empresas, aumentar a produtividade e a produção de riqueza e nos posicionar com altivez no mundo, combatendo a dependência de tecnologia estrangeira. Vivemos em uma fase de grandes transformações na sociedade brasileira e também no plano mundial. Os conflitos bélicos recentes e a pandemia da Covid-19 colocaram em xeque as grandes cadeias globais de suprimento e deixaram em evidência nossas vulnerabilidades externas. Hoje, mais do que nunca, a noção de soberania está intrinsecamente associada ao domínio científico e tecnológico. Para consolidarmos o nosso lugar no concerto das nações em um mundo cada vez mais multipolar, é necessário priorizarmos o avanço da pesquisa e inovação para a construção de uma sociedade mais justa e ecologicamente sustentável e de uma economia do desenvolvimento. Entre as prioridades que orientarão o nosso trabalho que se inicia à frente do Ministério, quero destacar ainda as seguintes diretrizes. O nosso compromisso com a expansão e consolidação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, com redução das assimetrias regionais a partir de investimentos na infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento pela FINEP e ampliação do programa de bolsas do CNPq. Apoiaremos projetos estruturantes de complexos industriais tecnológicos e de inovação em áreas estratégicas para o desenvolvimento do Brasil, em áreas como saúde, informação, comunicação digital, energia, alimentos e defesa, mobilizando de forma integrada vários instrumentos de apoio e fomento, como crédito, fundo de investimentos, subvenção econômica e parcerias entre empresas e instituições de CIT. Daremos prioridade à estruturação de um programa integrado de desenvolvimento da Amazônia, com foco na biotecnologia e na exploração sustentável da biodiversidade da região. Retomaremos o programa de satélites de sensoriamento remoto, em parceria com a China, viabilizando as missões CBRS-5 e CBRS-6 e a continuidade das atividades de observação e monitoramento por eles sustentados, inclusive na região amazônica. Queremos estruturar e executar o projeto do reator nuclear multipropósito brasileiro, o RMB. Fortalecer o Programa Espacial Brasileiro. Dentre os grandes desafios está o de ter autonomia no acesso ao espaço, por meio de veículos lançadores nacionais, e ter autonomia do sistema de geoposicionamento. Para isso, fortaleceremos o sistema de coordenação do Programa Espacial, por meio da AB, da Agência Espacial Brasileira, em coordenação com o INPE e a FAB. Em consonância com o próprio parecer do Tribunal de Contas da União, reverteremos a liquidação do CEITEC, a nossa fábrica de semicondutores. E recomporemos uma política nacional de semicondutores que defina claramente seu papel e missão. Ou seja, o modelo nós ainda vamos discutir com profundidade. Mas a liquidação, nós vamos suspender a liquidação da CEITEC. Da mesma forma, a cooperação internacional estará em nossas prioridades de atuação. Junto a isto, buscaremos estruturar programas de desenvolvimento de tecnologias sociais e assistivas
para superar carências, promover direitos e garantir maior integração da sociedade brasileira. A viabilização e execução desses eixos e projetos demanda a execução integral dos recursos do FNDCT, aspecto que será a prioridade de nosso trabalho. A gestão que se inicia, liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem compromisso com a ciência. Nosso presidente tem um legado simbólico. Foi o presidente que mais investiu nas universidades públicas e que mais incentivou as políticas de acesso e permanência no ensino superior, mesmo não tendo um diploma de graduação. É um homem com visão estratégica que sabe o valor do conhecimento científico e o papel da ciência, tecnologia e inovação tem na construção de uma nação soberana, democraticamente forte e próspera. Em seu discurso de posse, ele ressaltou que o futuro pertencerá a quem investir na indústria do conhecimento, que será objeto de uma estratégia nacional planejada, em diálogo com o setor produtivo, Centro de Pesquisas e Universidades junto com a MCTI, os bancos públicos estatais e a Agência de Fomento à Pesquisa. Por isso, nós vamos também fazer muita parceria com o nosso presidente do BNDES. Muitas das questões e princípios que citei aqui, em linhas gerais, estão tratadas nos eixos apresentados nas diretrizes do Programa de Governo da Coligação Brasil da Esperança e nas contribuições do GT da Transição. Quero, inclusive, fazer um agradecimento, mais uma vez, a todas as pessoas que participaram e contribuíram nesse grupo de trabalho da transição pelo esforço e trabalho diligente, que resultou em um documento sólido, que nos guiará nos próximos passos. Os desafios aqui mesmo está Alexandre Navarro, que foi um dos membros do GT, aqui entre nós. Os desafios aqui elencados somente serão possíveis de serem materializados com apoio à dedicação do corpo de funcionários do Ministério, quadros de excelência, que têm uma vida dedicada a este trabalho, como Merle Peixoto da Silva Nogueira e Roberto Colares Gonçalves, que há 30 anos compõem o quadro desse Ministério. Em nome deles, expresso meu agradecimento e chamado a todos e todas para que possamos construir juntos um novo momento da ciência, da tecnologia e da inovação no país. Temos, de fato, uma grande jornada pela frente, mas quero dizer a vocês que estou extremamente motivada e determinada. Se os desafios são imensos, as perspectivas são maiores ainda. Temos um povo talentoso, capaz, criando e construindo experiências mais diversas em cada recanto desse país. Vamos aproveitar a inteligência brasileira. Vou usar essa motivação e toda a experiência acumulada nos meus anos de gestão pública, contando com equipe de alto nível e profunda experiência na área para trabalhar ao meu lado, para fazer valer o fato histórico de ser a primeira mulher ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil. Essa gestão vai honrar as milhares de mulheres que produzem e pesquisam nesse país e sua luta por respeito, por inclusão e valorização. Essa gestão vai honrar a luta antirracista e de luta das pessoas negras por espaço na pós-graduação e no campo de pesquisa. Essa gestão vai honrar todo esse contingente de pesquisadores e pesquisadoras que se desdobram para seguir aqui em solo brasileiro, produzindo e construindo a inteligência coletiva nacional. Quero agradecer a cada um de vocês que aqui está, partilhando esse momento. Agradecer a todo mundo que contribuiu com opinião, avaliação, sugestão para esse início de gestão. A comunidade acadêmica e de tecnologia e informação de todo o Brasil, em especial do meu Pernambuco, quero agradecer pelas contribuições, pelas dicas, né, por uma imensa quantidade de pessoas que têm me procurado desde o anúncio, que vou precisar de todos vocês para poder a gente caminhar cada vez acertando
porque quando a gente aposta no coletivo é possível acertar mais. Mas eu também quero pedir licença a vocês para fazer um agradecimento ao meu partido, ao glorioso Partido Comunista do Brasil, pela confiança dessa função. A minha vida mudou quando entendi que esse mundo tinha jeito e que o Brasil tinha jeito. E eu devo a isso as ideias de um partido secular que procura dominar a realidade brasileira, procura ter um projeto, né, que possa colocar o Brasil no lugar que o Brasil merece, pela sua potencialidade, pela sua vocação e principalmente pela essa gente brasileira. Então, é um partido que sustenta há muito tempo um sonho de um país justo, de igualdade de oportunidades, um país socialista. No futuro próximo, não é para agora. Para agora, a gente vai atrás, pelo menos, num projeto nacional forte, né? Mas eu também quero agradecer muito especialmente a minha família. A minha mamãe, Lenira, que não pôde chegar aqui, que ela tem problemas de dores grandes nos joelhos, né? Aos meus irmãos que estão aqui, Marcílio, Júnior e Alexandre. A minha filha, Luana, que tem 10 anos. Ao meu enteado, Valzinho. A minha enteada, Mariana, que foi embora ontem à noite, porque não podia ficar. Minha cunhada, que está aqui na minha frente, Andréa. Meus primos, minhas primas, que tem muito a ficar em outro anexo, porque senão ia tomar conta aqui do auditório todo. O sobrinho é uma reca que tem aí, um deles está aqui, que é Matheus. E ao meu marido, Valdemar Borges, meu companheiro de vida. Porque nós sabemos quanto, não é, essa afetividade, né, que eu tenho na minha família me fortalece, né, e permite que a gente possa dedicar o espaço público. É claro que isso, às vezes, significa muitos sacrifícios, né? Mas a vida só tem sentido se a gente lutar por uma perspectiva, né, de um sonho coletivo. E o espaço público e romper com as barreiras que historicamente nos reservaram, que é o espaço privado, e os bastidores dos espaços de poder e decisão, a gente precisa ter essa forte afetividade para poder ganhar o mundo, né? Então, me permito ainda uma homenagem ao meu querido pai, saudoso engenheiro eletricista e professor de matemática Milton Santos. Há um ser humano que era um revolucionário e um extraordinário exemplo de vida, né, de conduta de vida. Pelos ensinamentos e contribuições na minha formação política e pessoal. Devo ao meu pai a base dos valores que me impulsionam. A garra para enfrentar os desafios, não importa de que tamanho sejam. E até mesmo a alegria que busco conservar. Para fazer tudo isso com esse sorriso no rosto, era como era meu pai. Era um estandarte da alegria que só vivia com um sorriso no rosto. Meus caros e caras, a ciência é um substantivo feminino e tem a noção da responsabilidade de ser a primeira mulher a ser ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação. Espero que este exemplo inspire muitas outras, assim como nos inspirou em outros tempos a figura extraordinária de Berta Lutz, bióloga e feminista, e como nos inspira entre tantas outras mulheres nas mais diversas áreas. A saudosa pernambucana Naide Teodósio, a doutora viva, né, Jaqueline Góes, a biomédica responsável pelo sequenciamento do genoma do vírus SARS-CoV-2, apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso da Covid no Brasil, uma baiana nordestina. E negra.
Temos muito trabalho a fazer. Após 4 anos de negacionismo e retrocesso civilizatório, a ciência volta a ser prioridade. Isso significa olhar a ciência e a tecnologia como ferramentas para a geração de valor, de inovação, de soluções para os desafios nacionais, de inclusão social e melhoria da qualidade de vida da população. Vamos em frente, vamos juntos e juntas, que assim se acerta mais. É como se diz sabiamente, se temos futuro para a espécie no planeta ameaçado, ambientalmente, para uma sociedade com menos iniquidade, isto só será possível com mais e não com menos ciência. Sigamos. Muito obrigada. E como dizia o poeta Gonzaguinha, há muito tempo que eu saí de casa. Há muito tempo que eu caí na estrada. Há muito tempo que eu estou na vida. Foi assim que eu quis e assim eu sou feliz. E aprendi que se depende sempre de tanta, muita, diferente gente. Toda pessoa sempre é a marca das lições diárias de tantas outras pessoas. É tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. É tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho, por mais que pense estar. É tão bonito quando a gente pisa firme nessas linhas que estão nas palmas das nossas mãos. É tão bonito quando a gente vai à vida, nos caminhos onde bate bem mais forte o coração. Uma boa tarde para vocês. Muito obrigada. Firme na luta. Viva o Brasil. Viva Luiz Inácio Lula da Silva. Eu queria quebrar um protocolo. É um pouco o meu jeito. Não é só a primeira-ministra. Nós temos aqui no Ministério, os ministros se recordam, a Ordem do Mérito Científico. E a ministra é a primeira chanceler da Ordem do Mérito Científico. Então, eu queria passar a ela, né? Porque a partir de agora é ela que toma conta, né? Não só do Ministério, mas também da Ordem do Mérito Científico. Queremos agradecer ao deputado federal Bira do Pindaré, do PSB Maranhão, o secretário Rafael Pontes, presidente do CONSECT, o presidente do CONFAP, Odir Delagostinho. E é bom que a faixa é vermelha, viu, gente? Deputado federal Pedro Czar, a presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, Beatriz Eckerhoff, agradecemos o GT de transição, e, mais uma vez, ao todo o corpo de funcionários e funcionárias que compõem esse ministério. Muito obrigada de coração. agradecemos a presença de todos e pedimos a gentileza que permaneçam em seus lugares, enquanto a ministra Luciana se retira do local para poder receber os cumprimentos no hall de entrada deste ministério. Ela vai cumprimentar todo mundo, fazer foto. Então, só peço um pouquinho de paciência. Obrigada pela presença de todos e está encerrada esta cerimônia.